Olá, pessoal. Então, vamos agora resolver uma questão em particular sobre resistividade, tá? E eu sou a professora Adriana. Muito bem, tá? O que essa questão falava, né? Ela dizia o seguinte, ó. Ela dizia que existia era uma bobina de um relé que tinha uma resistência de 1123 ohms quando estava uma temperatura de 20 Celsius. Qual seria a sua resistência se a temperatura onde se encontrava a bobina, né, de um relé, fosse a 70 Celsius? Então, qual seria essa nova temperatura? Então, só comentando rapidamente, né, que a resistência, tá? Resistência final do produto ali, do material, do condutor, do semicondutor, vai depender, ela tá fortemente ligada à variação de temperatura. Então, se ocorre um aumento de temperatura, vai acontecer também um aumento da resistência. Lembrando que essa é uma questão, tá? Que está dentro da área da eletrotécnica. Então, a gente trabalha com valores à temperatura ambiente. Então, os valores que a gente vai trabalhar, que vai aparecer aqui nesse exercício, eles são tabelados, certo? Só que vai de 0 a 100 Celsius. Ou seja, existem materiais que, a partir de 100 Celsius, o comportamento deles, tá? É diferente. Então, ele não é tão simples. Então, as equações mudam também. Então, por isso que a gente está trabalhando com temperaturas de 0 a 100 Celsius. Então, existem constantes que a gente pode continuar trabalhando, tá? Então, voltando à questão, tá? Aqui estão nossos dados, né? Muito bem. Aqui, dentro do nosso assunto, a gente tem duas equações, tá? A gente tem essa equação aqui, né? Vou comentar ela brevemente. O que significa essa equação? Qual será a resistência final de um condutor, de semicondutor, ou seja lá qual for o material, né? A uma certa temperatura, tá? Tanto é que botei X Celsius aqui. E a gente está trabalhando, aqui o Brasil, a gente utiliza qual unidade de temperatura? Celsius. Então, continuando a equação, a gente precisa saber a resistência, tá, desse material que a gente está calculando, tabelado, tá? Então, o que significa R de tab? É aquele valor de resistência, tá? Quando aquele material, ele está a 0 Celsius. Então, existe uma tabela, tá? Com isso daí também, entre, né, como falei, que dentro dessa variação de temperatura, né? Mas a gente também precisa saber o valor dele a 0 Celsius, tá? Mas, continuando a equação, tá? Então, essa equação, a resistência dele, quando a temperatura for a 0, então, por isso que ele é chamado de R tabelado, resistência tab, resistência tabelada, é só para abreviar, né, a palavra. Isso aqui é um alfa. O que significa isso aqui? Isso aqui é o comportamento do material quando ele sofre uma variação de temperatura. Lembrando que para esse exercício, para a área da eletrotécnica, a gente trabalha, tá? Uma variação de temperatura de 0 a 100 Celsius. Então, entre 0 e 100 Celsius, o alfa de um determinado material, ele pode ser dito como constante, tá? Vezes aqui, ó, delta T. Delta T é o quê? Significa variação de temperatura, tá? A gente também tem outra equação aqui, ó, que é do coeficiente, tá? Esse daqui é o coeficiente de resistividade, ou seja, cada material ele vai se comportar de uma maneira diferente. Então, por isso que entre dois metais, cobre e alumínio, o melhor condutor qual é? É o cobre, tá? Devido a qual constante, né, que a gente descobre para ver quem é o melhor condutor? É esse daqui, né? É o coeficiente de resistividade. Então, o coeficiente de resistividade do cobre tem um valor e o coeficiente de resistividade do alumínio tem outros. Tem outro, e assim sucessivamente, tá? Então, para aquela determinada temperatura, mesma coisa. As equações, elas são bem parecidas. Então, a gente tem o coeficiente aqui de tabelado, né? A 0 Celsius. Mais quem? Aí abre esse parente que tá aqui embaixo.
o coeficiente, né, de resistividade tabelado, vezes esse alfa aqui, né, como eu falei, que nem na outra equação, né, é o comportamento, ele dá um valor, porque, como eu falei, de 0 a 100, tá, ele é proporcional a essa variação de resistência no final das contas, tá? Então, por isso que esse alfa, ele é tabelado, e cada material tem o seu, e aqui a variação de temperatura, tá? Bom, então, a questão, né, voltando à questão, então, só dei falei, acho que até rápido demais, né, no caso, o que seria isso, mas aí, assim, ó, a questão, ela nos dá isso daqui, a 20 Celsius é 1123 ohms, né, qual seria a resistência, então, a bobina desse relé quando ela estiver no ambiente, quando for a 70 Celsius. Lembrando que o material que é feito a bobina, tá, de um relé é cobre. Então, eu já botei aqui o nosso coeficiente nessa resistividade, né, específica do cobre, que é 0,01645 ohms milímetro quadrado por metro. Lembrando, nós estamos na área da eletrotécnica, então a gente trabalha, tá, com milímetros também. Aqui é só para lembrar o que seria um ΔT, variação de temperatura, né? Temperatura final menos temperatura inicial, tá? Então, quando tiver esse O subscrito aqui, ele é inicial, independente da letrinha que tiver aqui, tá? A gente tá falando de temperatura, então, temperatura final menos inicial. Então, sempre quando tiver um subscrito e qualquer letrinha, o O subscrito, ele tá dizendo que se refere àquela grandeza com seu valor inicial. Então, quais são eles? ΔT igual a 70 menos 20. Ó, aqui eu não botei a unidade, porque onde é que tá a minha resposta dessa equação? Tá aqui embaixo. Então, aqui embaixo tá aqui, ó, 50 Celsius. Então, a variação é de 50 Celsius, tá? Por que a gente fez isso? Porque tem na equação. Tá aqui ela, ó. Não tem como a gente fugir. Tá aqui o ΔT. Então, tá aqui estão 50, tá? Aí, seguinte, qual equação usar, né? Porque se a gente voltar no cardzinho inicial, ó, olha aqui, ó. Se a gente olhar isso daqui, a gente só tem o quê? A gente só tem R, tá? Então, se a gente só tem R, como é que a gente vai usar uma equação que fala do coeficiente de resistividade? Eu não posso usar essa daqui, tá? Ele não me dá muitos dados para mim poder. Eu até posso usar essa, mas a questão ela tinha que me dar mais dados, ela não forneceu, tá? Então, por isso que é essa aqui que a gente vai usar. O que eu vou fazer agora? A gente vai substituir os valores, olha. Então, agora a gente já pode botar aqui 70, ó. Porque eu sei que eu quero aquela resistência 70 Celsius, né? Só lembrando, igual a quem? Olha ali, ó. Igual a resistência tabelada. No caso, como a questão não me deu muitos dados, mas ela me deu o quê? A resistência a 20. Então, o meu R-tab vai ser o que a questão forneceu. Só que vai ser a temperatura de 20 Celsius, tá? Então, aquele R de tabela ali, ó, eu não vou precisar calcular, tá? Agora é só substituir 1123 vezes o alfa, que ele, como eu falei, de 0 a 100, ele é tabelado, de 0 a 100 Celsius, do cobre para linhas elétricas, porque também tem cobre, tá? Com um valor, esse coeficiente diferente, tá? Que é o de temperatura, coeficiente de temperatura. Então, ele é diferente, tá? Mas esse aqui é para cobre para linhas elétricas. Vezes a variação de temperatura, que é 50, então, nos resultou em uma temperatura de uma resistência a 70 Celsius foi para 1.362,2 ohms, tá? Então, tá, pessoal. Foi, então, a questão, tá? Ela foi um pouco ligeirinho, né? Mas, qualquer coisa aí, deixe seu comentário abaixo. Um abraço, né? E até a próxima questão.